Eu vou fazer uma afirmação que para muita gente pode parecer absurda. Eu entendo que Lula pode não ser candidato em 2026. Isso talvez seja a decisão mais racional da carreira de Lula, que está chegando aí aos 80 anos. Eu falo isso não por ideologia, mas por matemática que eu vejo aqui em todas as pesquisas realizadas pelo Instituto IBESP. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, sou cientista social e político, sou sócio aqui do Instituto IBESP. Estou gravando esse vídeo hoje para falar sobre essa situação que eu acredito que ela é factível, melhor, bem possível, se Lula começar a pensar, e eu tenho certeza que ele está pensando sobre isso. E por que eu digo isso? Quando a gente olha os dados friamente e faz uma comparação com 2022, a gente começa a entender que precisa muita coisa acontecer para que Lula entre no jogo de forma muito equilibrada, com muita certeza de vitória. Ele já andou falando por aí que, olha, não vai ser fácil, mas nós vamos vencer. Isso já mostra algum tipo de pensamento que, se fosse muito fácil, ele certamente iria sem medo nenhum. Eu coloquei alguns pontos aqui para que eu não me esqueça de nada e esse vídeo termine no máximo em 10 minutos. Então vamos lá, na verdade assim, não é que Lula não tem voto, tá? Eu não estou dizendo que Lula não tem voto. A pergunta que é assim, o risco de derrota, ele compensa colocar o legado de Lula em jogo? E aí você pensa assim, uma coisa que é importante a gente ter na mente, se você buscar isso na história, grandes líderes não mancham sua biografia com uma derrota, eles saem antes, eles saem por cima e preferem não concorrer, porque a derrota realmente acaba destruindo ali a biografia do político. Em 2026, e isso talvez você queira me questionar, mas eu trabalhei durante 100 dias na campanha eleitoral de Bolsonaro, fazendo pesquisa, o tracking eleitoral diário, e dá para sair um livro dali, e eu percebia isso já naquela época. A gente percebia que o Lula não ganhou pelos votos pró-Lula, mas ele ganhou pelos votos anti-Bolsonaro. Isso era muito grande, porém agora o cenário eu entendo que muda, porque Flávio Bolsonaro, ele não é Jair Bolsonaro, O Flávio carrega o sobrenome e você pensa, poxa, é Bolsonaro, já tem ali uma reprovação de largada. Porém, ele não carrega a rejeição da pessoa Jair Bolsonaro. Então, eu entendo que tem muita gente que gosta do Bolsonaro, porém, para uma parcela dos eleitores, algumas ações do Bolsonaro talvez tenham sido mal compreendidas, algumas frases, alguns projetos, e isso fez com que a reprovação dele aumentasse. E outro ponto, a relação conflituosa dele com a imprensa, que Flávio não tem. Isso a imprensa adorava bater ali em Jair Bolsonaro, porque ele sabia que batia, tinha um retorno e que poderia retornar com mais força, Mas com o Flávio é diferente. O Flávio é uma pessoa que ele é mais tranquilo, ele não é um cara que gosta de confronto. Então aqui de saída, o que tem quando a gente fala de Jair Bolsonaro, o contender, aquele que vai contra Lula na eleição, já estou falando aqui de segundo turno, é que ele tem aqui menor rejeição, Flávio tem uma menor rejeição, ele é um candidato mais palatável para muita gente que não gostava do Bolsonaro, apesar do sobrenome, e isso deixa o segundo turno muito perigoso, E a eleição majoritária, principalmente no segundo turno, ela não é decidida pelo amor, mas pela menor rejeição, Então, quando a gente vê as pesquisas, eu não posso citar pesquisas internas, mas eu posso citar de forma geral, porque eu sou contra a divulgação de pesquisa eleitoral em ano de eleições, Mas eu posso dizer para vocês, a rejeição de Flávio é menor que a rejeição de Lula, através das pesquisas do IBESP, e isso já dá um problema sério. Outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui é em relação ao desgaste do governo. Todo candidato que está indo para a reeleição, ele depende muito da sua aprovação de governo. Quando eu estou falando isso numa palestra, eu sempre brinco, faço algumas analogias para tentar simplificar a ciência política para as pessoas. Eu falo assim, olha, um casamento que ele é bom, eu vou falar do marido aqui, o marido pode até olhar para a vizinha bonita, porém ele não sai de casa, ele quer a manutenção do casamento dele. Agora, quando um casamento não é bom, ele fica procurando opções ali, de forma, não estou dizendo que isso é correto, estou só fazendo uma analogia para você entender.
Se o eleitor está muito satisfeito com o governo, ele quer a manutenção desse poder. Até existe uma pergunta que a gente sempre coloca, você acha que precisa de mudança ou não? Tá? Então a gente percebe que isso vem crescendo muito, das pessoas entendendo que precisa de mudança no país. Tá? Então ela começa a buscar um novo candidato. Né? E aqui eu quero chamar a atenção que Lula tem hoje a menor reprovação de todas as vezes que ele competiu. Quando ele competiu em 2006, tá? Ele foi eleito em 2002, quando ele competiu em 2006, o governo dele era muito bem avaliado. Tá? Não vou entrar no mérito lá de commodities, que ele pegou um momento bom do mundo, não vou entrar nesse mérito. Quando ele foi para 2010 para entregar para Dilma, o governo Lula era muito bem avaliado, também não vou entrar no mérito porque era bem avaliado, porém, e aí a Dilma ganhou. Tá? Mesmo apertado ali, ela acabou ganhando. Então percebe, mesmo quando ele tinha um governo muito bem avaliado, tinha um segundo turno. Tá? E agora o governo dele, a gente está falando de 70% de aprovação, hoje ele tem ali em torno de 33%, 34% de ótimo e bom. E aí a gente tem ali um outro problema, né? A gente tem aqui uns problemas no caminho, umas pedras no caminho de Lula até o dia 2 de outubro ali do primeiro turno, do momento da eleição, que é a CPI do INSS, que hoje resvala na família dele, né? Então isso já está chegando na família dele, com certeza chegará no presidente. Outro problema é que a gente tem ruídos econômicos. Eu venho falando muito sobre isso. A realidade que estão falando na imprensa, a realidade que estão falando nos dados oficiais é muito diferente da realidade da população. A população vem sofrendo muito com a questão da economia, da segurança também. Mas a economia é muito, muito pior do que as pessoas pintam aí de forma na grande imprensa. Então, isso aqui a população ouve isso hoje e não acredita mais. A gente fez, isso é que eu posso citar, porque é uma pergunta subjetiva de um questionário, onde a gente perguntou assim, a imprensa diz que a economia está indo muito bem. Você acredita no que a imprensa fala, nos dados oficiais? A maioria não acredita. Isso aqui é um ponto fundamental. Tá? Fundamental. Claro que você vai falar, mas o idoso acredita mais, a pessoa de ensino fundamental acredita mais, o mais pobre pode acreditar. Mais ou menos porque as pessoas mais pobres são as que mais estão sofrendo com o preço dos alimentos e tudo mais. A gente também tem o escândalo do Banco Master. Eu gravei um vídeo lá falando de uma possível Lava Jato 2 aqui. Talvez vá lá dar uma olhadinha. Foi um vídeo que não teve muita visualização, porque eu sei que as pessoas querem muito falar de candidatos, mas assim, eu preciso citar isso porque, de certa forma, isso ronda a política no geral. Isso é outra coisa que pode resvalar em Lula. E tudo isso vai fazer com que a aprovação dele, no mínimo, não cresça. E a gente tem um problema. Hoje, o cara que se coloca como regular, tal, pode ir para o péssimo e lá para o ruim, aumentando a reprovação. E esse cara, claro que no segundo turno, com mais reprovação, ele tem ali a tendência de votar no outro candidato, no opositor. Então, resumindo, sem uma aprovação alta, a reeleição vira uma aposta. Isso aqui é importante ficar na cabeça de todos vocês, né? E aqui eu quero falar regionalmente, né? Quando a gente fala do Norte, a região Norte, como foi em 2022, o segundo turno, foi muito equilibrado, né? Porém, hoje nós temos lá alguns candidatos que vão defender o legado de Bolsonaro, que vão bater mais forte em Lula. Diferente dos outros candidatos que nós tivemos lá, tinha alguns que eles ficavam mais ou menos em cima do muro, candidatos mais de centro. Nós teremos no Amazonas uma candidata do PL, então ela é uma candidata que ela vai vestir a camisa. E isso faz com que todo mundo, os deputados venham, isso faz com que o palanque aumente em favor de Flávio. Sul e Centro-Oeste sempre foram mais conservadores, mais bolsonaristas, e por causa da economia e por causa da segurança e também dos escândalos, a diferença pode aumentar em favor de Flávio, que já foi grande quando a gente falou ali de Jair Bolsonaro. E aí eu falo do Nordeste. Em 2022, a diferença de Lula contra Jair Bolsonaro foi de 40 pontos percentuais. Você pega, por exemplo, a Bahia, maior colégio do Brasil, foi 72-28 de votos válidos. Só que hoje nós temos um governo da Bahia que não é bem avaliado, um governador que não é bem avaliado, apesar de ter toda uma máquina, o Estado ser um Estado muito petista, muito de esquerda, mas nós temos hoje a Semineto crescendo lá. E aí é uma voz antipetista, e nós começamos a perceber que nós temos mais candidatos antipetistas, antilulistas crescendo,
E existe uma insatisfação muito grande também na Bahia em relação à economia, e a segurança da Bahia hoje está muito complicada. A reclamação das pessoas em pesquisa é muito grande. E quando a gente fala também do Ceará, que é o segundo maior colégio eleitoral do Nordeste, e esse segundo maior colégio eleitoral, hoje a gente tem a força de Ciro Gomes, que ele não é bolsonarista, claro que não, ele sempre foi contra Bolsonaro, porém o palanque dele será contra Lula. Né? Ele é um candidato ao governo com muita chance de vencer as eleições, e que aí o fato dele não ser contra Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, e talvez até sendo a favor, isso vai ajudar muito também a reduzir uma diferença que foi grande. Tá? E aí a gente entra no Sudeste. No Sudeste a gente teve uma diferença em torno de 10 pontos a favor de Jair Bolsonaro. Bolsonaro ganhou em São Paulo, só que perdeu na capital, né? E nós temos aqui um problema, um dado interessante. Naquele momento, o governador era anti-bolsonarista. Agora nós temos um governador que é da linha de Bolsonaro ali, né? O Tarcísio de Freitas indo para uma reeleição com a máquina na mão, com muita gente trabalhando em seu favor, com um governo que não é um governo que tem uma avaliação maravilhosa, mas tem uma avaliação interessante. Eu venho falando muito sobre isso, que a avaliação de Tarcísio nas nossas pesquisas não é tão grande como a gente vê um comentarista falando, né? Às vezes a gente vê um comentarista falando assim, com essa ótima avaliação. Na nossa pesquisa não mostra isso, mostra um governo muito regular, com alguns problemas pontuais, como implantação de praças de pedágio, a privatização da Sabesp realmente hoje é um grande problema na vida dos paulistas. Aliás, eu fui ontem numa festa de aniversário, e as pessoas estavam reclamando apenas disso da Sabesp. A conversa do churrasco foi a Sabesp. Então isso é uma coisa que vem afetando muito as pessoas. Porém, e não tem um candidato contra ele. Quem seria um candidato interessante para tentar reduzir essa diferença no estado de São Paulo? Seria Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente da República. Eu acho que ele não abriria a mão de ser vice-presidente para vir se sacrificar pela vitória do Lula, perdendo aqui no Estado, mesmo com uma promessa que venha a ser ministro amanhã ou depois. Eu acredito que Geraldo Alckmin não faria isso. Geraldo Alckmin já foi governador de São Paulo, existe muita gente que gosta dele ainda, mas ele perdeu muito apoio a partir do momento que ficou claro na cabeça dos paulistas, não sou eu que falo, mas as pesquisas no Estado de São Paulo, essa semana nós fizemos mais uma muito ampla no Estado de São Paulo. As pessoas sempre votaram em Geraldo Alckmin e no PSDB porque era contra o candidato do PT. Agora as pessoas entendem que Geraldo Alckmin é igual ao PT. Então ele perdeu muita força, principalmente no interior de São Paulo, porém, e ainda tem muito mais força que Haddad, que foi um prefeito de São Paulo, ali com um governo. A gente trabalhou na campanha de 2016, quando ele tentou a reeleição e João Dória ganhou no primeiro turno, ele tinha um governo na cidade com 9% de aprovação. Então a aprovação dele na cidade de São Paulo era horrível, certamente os paulistanos não votariam nele para governador, e toda a questão econômica, né, que claro que o que fez Haddad teve o carimbo de Lula, quando a gente fala de economia, mas foi jogada nele, né, como taxade, né, então isso prejudicaria muito ele a sair contra Tarcísio, e por esses motivos Tarcísio deve ter uma diferença muito maior do que teve na eleição de 2022, e com isso carregaria também Flávio Bolsonaro. E aí a gente tem mais um ponto aqui, que é a questão do Aldo Rebelo, que é um candidato, uma pessoa que entende muito de Brasil, uma pessoa muito inteligente, que é historicamente de esquerda, do PCdoB, mas que ele tem uma capacidade de pensar o Brasil acima de ideologia, né? Apesar de ter ali uma largada comunista, ele pensa de forma nacionalista, de soberania, e ele, como por ser de esquerda, ele tem uma tendência de fragmentar a esquerda, porque tem muita gente hoje, também pesquisa, principalmente pessoas da classe média, que veem Lula como uma pessoa que é o candidato dos bancos, né? Então o Lula é um cara que só pensa nos ricos, tal. Vem mudando aquela visão de Lula para uma parcela dos eleitores de esquerda que já votaram em Lula, que votaram em Lula em 2022. Então esse eleitor pode ver em Aldo Rebelo aquela pessoa que representa ele, né? E aí, no primeiro turno, votaria nele. Quando chega no segundo turno, eu entendo que, apesar de ficarem falando que o Aldo Rebelo agora é bolsonarista, longe disso. Na verdade, as ideias nacionalistas de Aldo Rebelo acabam tendo alguma ligação com as ideias nacionalistas do bolsonarismo, né? E aí eu entendo que o fato dele não pisar no palanque de Lula já seria um fato, né? E ele pode aí, de alguma forma, acenar
para Flávio Bolsonaro, como eu concordo com os seus planos aqui. Então, a direita, ela não é uma direita só, não é tão unida como as pessoas acham, né? Mas assim, ela pode se unir mais no segundo turno e a esquerda vai ter uma divisão no primeiro turno que pode se manter no segundo. E aqui eu queria lembrar, né, quando eu falei lá no começo para vocês, assim, olha, o líder, ele acaba não querendo manchar a derrota. Aí você fala, Marcelo, me cita um caso. Tá bom, a gente tem o Joe Biden. O Biden nos Estados Unidos estava com problema realmente de saúde, o Lula não tem, pelo menos que a gente saiba, algum tipo de problema de saúde, mas ali já ficaria aí, perderia uma eleição. A gente tem o Mujica também, no Uruguai, que também não tinha, que eu lembro, não tinha nenhum problema de saúde, mas a gente também tem a Merkel na Alemanha, a gente tem outros, tem a Bachelet no Chile, quer dizer, você começa a buscar e começa a pensar assim, olha, pessoas que sabiam que corriam risco, falou, deixa eu sair da minha vida, eu quero sair melhor do mundo político, escrever um livro, tal, morrer em paz, mostrando que eu nunca fui pequeno, né? Então aqui, para fechar, não quero dizer que o Lula vai perder a eleição, né? Que já está derrotado e por isso ele está saindo. O que eu estou dizendo assim, que o risco nunca foi tão alto e que eu acredito que um político, não conheço o Lula, tá, mas todo político é soberbo, todo político ele é de certa forma egoísta, egocêntrico, ele não se daria ao luxo de perder uma eleição. E talvez, porque a política não é só sobre vencer, né, mas é saber a hora de sair. E eu acho que Lula está passando na cabeça dele, eu estou falando tudo isso porque a partir da frase que ele falou que não vai ser fácil, mas nós vamos vencer, quer dizer, ele está pensando assim, existe uma possibilidade realmente de eu perder. E se existe uma possibilidade de ele perder, talvez ele, Lula, não queira perder. Porque certamente ele vai colocar o legado dele, Lula, o nome dele, à frente dos interesses do partido, do movimento de esquerda da América Latina, Foro de São Paulo, porque assim, todo político é egocêntrico. Ele, no final das contas, quando ele deita a cabeça no travesseiro, ele só pensa nele. O político, ele é, de certa forma, todos somos, né? Mas ele é egoísta e eu acho que ele não vai correr esse risco, tá bom? Então, se você gosta de análise técnica, estratégica, principalmente sobre pesquisas, eu não vou poder falar muito para vocês de pesquisas, porque agora é crime falar, né, sobre pesquisa, né? Então, eu também acho chato eu ficar citando pesquisas dos outros institutos, que eu tenho muitos amigos aí, mas eu acho que não seria produtivo ou interessante eu ficar comentando sobre as pesquisas, que eu posso fazer um comentário ser mal interpretado e eu jamais vou criticar o trabalho de outra pessoa, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem.